Então, agora só para contextualizar o tema da palestra, fazer aqui uma breve introdução, eu vou convidar ao palco a Márcia Crossi, diretora da DGNG Design e Negócio, e logo depois da apresentação, da palestra que nós teremos, também haverá um tempo para perguntas e respostas, para um bate-papo que também será comandado pela Márcia. Bem-vinda, Márcia. Salva de palmas. Muito bem. Por favor. Bom dia, vocês estão me escutando? Bom dia, que bom estar aqui com vocês de novo, uma jornada de conhecimento, né? Eu falo que é sempre a Feninger é uma oportunidade para a gente reciclar conhecimentos e poder empreender esse conhecimento dentro dos expositores, do nosso conhecimento. Bom, hoje um tema que é extremamente relevante, que a gente vem escutando na hora que a gente circula entre principalmente entre os lojistas, é a dificuldade de reter talentos, né? De reciclar. Poxa, meu time é tão antigo, meu time tem mais de 10 anos, de 15 anos, eu preciso reciclar a minha equipe. Ou o tom de voz que eu uso para a minha marca não está alinhado com o tom de voz que a minha equipe está usando. Então a gente percebe que essa é uma demanda de como a gente está fazendo o movimento de branding e como que a gente está conseguindo trazer esse time nosso para dentro dessa linguagem. Então a gente trouxe, né, um especialista, né, em employer branding, que que traz esse alinhamento entre o propósito do branding da marca, como a gente pode cuidar disso dentro do nosso time, principalmente nessa época de redes sociais, onde os nossos funcionários também têm voz, também falam sobre a nossa marca na rede social deles. Como que a gente administra tudo isso e faz tudo isso ter uma força, um equilíbrio ou uma estratégia? Mas o Caio vai contar para a gente sobre isso, né? Então, vou deixar com você para você apresentar o nosso super especialista, Caio Infante, que vai estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Márcia. Então, para falar sobre Employer Branding como ativo estratégico de reputação, nós vamos receber aqui o Caio Infante, eleito por 4 anos consecutivos como um dos profissionais de RH mais influentes do mercado, formado em Publicidade e Propaganda pela SPM, MBA em Gestão Internacional pela University of Technology em Sydney, na Austrália. Atualmente, Caio ocupa o cargo de vice-presidente regional da agência Radance, também é um dos cofundadores da Employer Branding Brasil, que é a maior comunidade sobre marcas empregadoras, com mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Recentemente também passou a ocupar o cargo de diretor de patrocínios da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Berrini, aqui em São Paulo, é conselheiro da APSA, investidor de startups de RH e tem no currículo a Digaí, que é a vencedora do melhor pitch do Web Summit Rio de Janeiro, agora em 2025. Então vamos receber com uma salva de palmas o Caio Infante. Bem-vindo! Agora sim. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, obrigado pela introdução, né? Currículo extenso. A gente faz muita coisa, né? A primeira pergunta que as turmas geralmente me fazem é como é que você dá conta de tudo, né? Eu tenho 2 filhos que moram comigo e tudo mais. Que eu falo, a gente só vai e faz, se a gente ficar pensando muito no que fazer, né? Em tempos onde ninguém quer trabalhar, como a gente, né, ouve por aí, a gente tem que ter força de vontade, tem que ter motivação, né? Isso que nos move. Então, a ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês. Obviamente, eu vou estar aqui falando, depois abrir para pergunta. Quem tiver pergunta no meio do caminho, não tem problema, levanta a mão. A turma está aí com o microfone também, nenhum problema. Depois fazer um bate-papo aqui com a Márcia. Já falaram um pouco de mim aqui, enfim, é o resuminho aqui da minha história. Acho que é legal falar também o seguinte, eu não sou de RH, né? Eu trabalho para RH há quase 20 anos, eu sou publicitário, enfim, sou investidor aí das startups, sou um cara de negócio, um cara de tecnologia, estratégias, que por acaso, né, entendi ao longo da minha jornada que talento é fundamental, né? As pessoas são fundamentais para qualquer tipo de negócio. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Tem algumas frases prontas, não sei quanto vocês estão acostumados aí, né, nas diferentes redes sociais, provavelmente no LinkedIn, vira mais tem algumas frases prontas, não sei se todo mundo já viu, mas acho que eu gosto de trazer para reforçar algumas delas aqui, algumas importantes, vocês vão ver ao longo aqui dessa manhã.
né, que acho que a gente sempre fala de resultado, de margem, de entrega, né, a gente sempre fala do CNPJ, né, e obviamente todo mundo representa um CNPJ, alguns mais do que um, né, hoje com múltiplos skills e múltiplos CNPJs a gente trabalha às vezes mais do que um, eu mesmo sou um caso desses, mas a gente sempre tende a terceirizar, né, tanto a culpa e eventualmente os resultados, mas a gente não pode esquecer, né, independente do tamanho da sua empresa, que a gente está falando aqui de pessoas. Então é fundamental, e eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês, o quanto que as pessoas de fato é que vão ajudar a gente a entregar o que a gente mais precisa, que no final do dia são os resultados, é crescer e atender bem o cliente. Tudo isso depende de pessoas. Né? Como eu disse, ao longo da minha vida, acho que talvez a minha principal característica é saber formar times, é saber me relacionar com as pessoas, fazer um networking de verdade, né? Que a gente sempre fala, tem que fazer networking e tal. As pessoas geralmente fazem networking quando, né, o negócio apertou. Network é isso, é estar no evento aqui, é aprender, é continuar, né? É a gente saber, não dá para falar com todo mundo, nem, né? Tem 30, 40 mil conexões, obviamente eu não conheço todo mundo, mas eu vou nos eventos, mas eu falo com as pessoas, eu respondo todo mundo, né? Eu participo ativamente, né, dessa comunidade, em especial de recursos humanos, e por isso que também sou influenciador, mesmo sem ser RH, porque eu de novo, eu tenho presença, falo né, de alguns temas específicos, não só aí da marca empregadora, que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Então a gente precisa, de novo, valorizar essas relações. É fundamental. E tudo começa dentro de casa. Vou falar aqui para vocês um pouco. Esse aqui é o Fábio Barbosa. Né? Ele falou isso num evento, tem um ano e pouquinho que eu estava, que eu achei bem curioso. Tá? Essa frase, se você perguntar para ele se ele um dia você falou isso, talvez ele não lembre, outra vez ele fala isso com alguma frequência, mas é curioso porque no final é isso. Né? A gente quer contratar alguém que tem lá sangue nos olhos, né, faca na boca, a gente quer alguém que entregue resultado, desesperado. E ele falou isso aqui, né? Pô, só queria contratar um profissional, alguém que resolvesse meu problema. Mas vem, né, um CPF, vem um ser humano junto. Isso é fundamental para a gente, né, de novo, se a gente entender de pessoas, e estou falando de pessoas, os clientes, estou falando de pessoas, os candidatos, estou falando de pessoas como colaboradores, no final o CPF é um só. Se a gente acho que entender melhor isso, quanto mais a gente entender, mais a gente vai se dar bem nesse jogo. Então isso é fundamental, a gente está aqui, não sei quantas pessoas estão aqui, vou estar aqui uns números de 60 pessoas, são 60 CPFs, não sei quantos CNPJs, que eu falei, pode ser mais do que eu, mas pelo menos 60 CNPJs, né? Com histórias diferentes, momentos de vida diferentes. Né? Eu falei, tenho meu filho pequeno, foi aniversário de 5 anos do meu filho. Então estava lá ontem à noite, entre resolver a palestra e tal, estava lá cantando parabéns para ele, não sei o que, daqui, já saiu daqui, tem que fazer mais um monte de coisa. Então cada um tem um momento. E nas empresas de vocês, os colaboradores de vocês, os clientes de vocês, de novo, também tem isso. Então a gente precisa entender. Não é só... Né, tem que ter, de novo, toda a empatia. E a gente tem que, quanto mais, de novo, a gente olhar, né, se ter relativa humildade e aprender a ouvir, eu vou falar muito disso aqui, de novo, vai ser melhor para vocês. Acreditem em mim. E quando a gente fala de marca, né, não estou na frente de alguém aqui, não, né? Depois passo para outro canto, tinha um pouco lá também, se eu não quero ficar na frente. Coloquei aqui, né, brand, do inglês. Quem reconheceu aqui pelo menos uma marca? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. 2 marcas. 3 marcas. 4 marcas. A quinta ninguém nunca sabe, né? Que é o Rolls Royce aqui no meio do caminho. Mas enfim, aqui a gente tem a IBM, temos a Rolls Royce que eu falei, a Apple, a Sony ali e a Disney. E quando a gente fala de qualquer marca dessas, algum sentimento, alguma memória a gente tem. Em geral, como negócio, como produto ou serviço. Né? Se a gente pensar... Vou falar aqui o exemplo. Geralmente eu faço um pouco mais interativo, mas aqui um pouco menos, por conta do microfone, vocês estão aqui assim, né, com fone. Se eu falar em Apple, o que vem na cabeça de vocês, provavelmente? Inovação, tecnologia, né, enfim, o iPhone, vem produto, vem um monte de coisa, vem, né, quem já foi na loja tem uma experiência eventualmente diferente. Então, tem ali alguma coisa, alguma memória afetiva. Se a gente pensar na Disney, tem lá a excelência Disney, atendimento ao cliente da Disney, tem o Mickey, enfim, tem um monte de coisa quando a gente pensa na Disney. Tem os canais Disney, tem um monte de coisa que a gente pensa. E aí eu vou fazer só um parênteses pensando nos nossos talentos. Né, isso vale, obviamente, estou falando de empresa grande, né, isso vale para qualquer empresa de qualquer tamanho, e quanto, né, menor a empresa ou B2B, etc., a gente tem mais desafios. Se eu perguntar para vocês aqui, de qualquer uma dessas marcas, podemos, né, geralmente eu pego Apple e Disney aqui, alguém sabe como que é trabalhar nessas empresas? Levanta a mão, deixa eu ver, não estou vendo nenhuma mão levantada. Esse é um desafio que toda empresa tem, e que a gente precisa aprender a contar essa história para os nossos talentos. Sejam os dentro de casa, que vão ajudar a reverberar, e vou falar um pouco disso aqui, né? Que isso vai ajudar, mais uma vez, a entregar os resultados, a conectar, a motivar, a engajar. A gente está num... N pesquisas aí mostram quanto que as pessoas estão desengajadas,
né? Quanto que no Brasil em especial está difícil, a turma não quer trabalhar. Então, quanto mais, de novo, a gente conseguir conectar internamente, mais essas pessoas vão ajudar. Vou falar um pouco mais sobre isso aqui, né? Só gosto de trazer as grandes marcas em alguns momentos aqui, só para entender que esse é um desafio para todo mundo, né? Se a grande marca tem, com dinheiro, com reputação, com um monte de coisa enquanto negócio, né? Imagina a gente que está aqui correndo, né? E aí, o que será que esses candidatos, novos colaboradores, clientes, o que eles estão falando das empresas de vocês neste momento? Né? O que os representantes, enfim, de novo, alguém que está lá falando em nome da sua marca, vocês estão tranquilos e tranquilas com o que eles estão falando? Porque está acontecendo, tá, gente? Vocês gostam ou não, isso está acontecendo. Enquanto vocês estão aqui, né, não só agora aqui, né, me ouvindo, mas enquanto vocês vão estar aqui no dia, os negócios estão acontecendo, né, no mundo paralelo que é o mundo dos negócios. Está tudo bem, os colaboradores estão animados, felizes, estão falando bem de vocês. Quando eles chegam em casa, eles estão contando para a família que eles têm bons desafios, que eles estão felizes, legais. Os candidatos estão chegando, vocês estão conseguindo contratar com velocidade, com qualidade. As pessoas estão chegando e estão ficando na empresa de vocês, né? E os clientes também estão satisfeitos, porque, de novo, ninguém faria como vocês fazem. E como é que a gente organiza, né? Como é que a gente, de alguma maneira, tem um relativo controle sobre entregar qualidade no final do dia, né? Não importa o tipo de produto, serviço da empresa, o que a gente quer é atender bem o cliente. E a gente só faz isso se a gente tiver, de novo, um time coeso. Lembra sempre dos CPFs, não dos CNPJs. E eu trouxe alguns exemplos aqui que são de mercado, tá? Depois, no final, eu trouxe alguns aqui do segmento de vocês específico. Mas só para vocês entenderem o tamanho do estrago que um candidato mal atendido, podemos assim dizer, impacta a reputação e o negócio. Então, assim, tá, isso aqui é público, não criei nem nada, isso aqui já tem alguns anos e tudo mais, mas a tal da Flávia, ela teve uma experiência horrível enquanto candidata no Boticário, e não é que ela colocou no LinkedIn, tinha um monte de comentário, um monte de gente, um monte de like, aquela coisa toda, isso era parte de uma thread lá, como a gente chama, né? Mas imagina quantas pessoas ela falou essa história, e até hoje talvez reverbere isso na cabeça dela. Imagine quando ela está passando no shopping ou numa loja de rua, né, numa rua, ela vê o Boticário e brinca, ela deve atravessar, né, de lado, ela deve pegar outro corredor, porque isso, de certa forma, causou algum trauma. Não sei exatamente o que aconteceu, ela não contou grandes detalhes, mas isso aqui é público, isso aqui está lá. E pelo menos isso aqui, entre aspas, a gente sabe, o Boticário sabe, até porque eu já falei com eles em algum momento na minha vida, eu já mostrei isso aqui para eles lá. Mas o quanto isso acontece no nosso dia a dia, quantos grupos do WhatsApp que ela comentou, quantas reuniões de família e amigos e amigas ela comentou, isso está acontecendo todo dia, toda hora. Tá? Calma que tem boas notícias também, não vim aqui só acabar com a manhã de vocês, com o dia de vocês, né? Tem coisas legais também. Vocês lembram desse caso do carnaval do ano passado? Não sei se vocês lembram, mas a Stone, né? A famosa maquininha verdinha lá no meio de pagamentos, essa menina aqui, sem querer, ela estava logada lá no Instagram, em vez de estar no dela, ela fez um stories, né? Não falou nada demais, mas enfim, ela estava curtindo o carnaval, né? E aí, o que poderia virar algo traumático, uma demissão, arranhar, né, a reputação, a Stone conseguiu reverter isso como marketing, né? Na época, por acaso, né, eu fazia parte de um comitê deles lá, e foi o maior pico de acesso de pessoas procurando a Stone enquanto lugar para trabalhar. Não por causa do vídeo, mas como que a Stone, né, enquanto organização, enfim, time de marketing, de branding, de RH, etc. tal, lidou com a situação. Porque numa empresa mais normal, tradicional, isso aqui a demissão não acerta, não teve responsabilidade, expôs a marca, etc. e tal. Mas aqui não. Inclusive a menina teve 2, 3 propostas para sair da Stone, na época ela ficou, foi promovida, no final foi sem querer, querendo, ela fez uma baita jogada de marketing pessoal para ela. Mas o como você lidar com uma situação, e de novo, como um colaborador, mesmo numa situação eventualmente ou potencialmente adversa, conseguiu transformar isso em algo positivo. Tá? Então, de novo, tem que estar preparado para isso, tá, gente? De novo, isso está acontecendo e esse tipo de coisa ninguém planejou. O pessoal, não, isso aí foi planejado. Não foi, isso aí foi realmente sem querer e aconteceu. E essa aqui que é maravilhosa e pode acontecer muito, né? Principalmente para quem tem representante, né? Olha só, mulher demitida da Avon ironiza receber troféu em homenagem, né? Aqui o númerozinho, deixa eu ver se vai pegar aqui. Opa, não, opa, volta aqui. Esse aqui, tá pequenininho, tá verdinho aqui, mas enfim. Quando eu printei isso aqui, que já faz um tempo também, do ano passado, mais de 345 mil pessoas, e tem lá os comentários, né, da Cora, meu Deus, né, achava que a empresa era incrível, né, vamos na um lugar de ciências para trabalhar. O que aconteceu aqui, resumindo da história, depois aquela notinha minúscula que ninguém lê, mas eu fui atrás da informação, né, e acompanhei o caso. Na verdade, essa moça, né, ela era uma representante, né, porta a porta lá da Avon, ela descumpriu o XPTO, e acabou sendo desligada. Só que no mês anterior ela tinha
arrebentado de vender. Então, o prêmio era digno dela, talvez podia ter sido evitado, né? Podia ter sido combinado, falou assim, veja bem, ela foi demitida, mas enfim, um departamento não falou com o outro. E o fato é que assim, nem funcionária ela é. Essa que é a verdade. Só que qual marca que está lá? Quem está em xeque? Né? O que estão falando lá? E aí pessoas de qualquer área, de qualquer idade, senioridade, né? Que se você for depois em algum momento pesquisar no Google sobre como que é trabalhar na Avon, etc., em algum momento você vai impactar 345 mil pessoas. Como é que você, né, enquanto empresa, né, enfim, pessoa que cuida de marca, de marketing, reputação, volta, né, que fala assim, não, veja bem, 345 mil pessoas, não foi bem isso que aconteceu. De novo, eu por acaso vi e gosto de contar a história inteira, porque não é uma sacanagem só trazer parte da história, só esse recorte. Mas olha o tamanho do impacto se a gente não, de novo, está atento a tudo que está acontecendo. E esse aqui, então, né, a gente sempre fala que o colaborador é o nosso, né, a gente quer o nosso colaborador, né, o nosso funcionário ativo nas redes sociais, falando da gente, promovendo a gente. E aqui, como impacto o negócio, falei disso, né, logo no comecinho, olha só, era para ser uma foto legal de celebração. Tem lá o troféuzinho, tal, gente que move, papapá, o cliente move gente, super legal. O que aconteceu aqui? Esses números que estão aqui atrás, de novo, era uma foto lá no LinkedIn, eram números diferentes e menores do que foram apresentados aos investidores. Resultado no dia, 11%. No final acabou com uns 4, 5% quase no mesmo dia. Você retoma, né, quem entende um pouquinho de mercado financeiro, ou minimamente sabe um pouco de matemática, né, você cai 11, você não precisa crescer 11, você tem que crescer mais lá 12, 15%, né, para você zerar o que você perdeu. Então isso aqui, enquanto valor de marca, não estou nem falando só de negócio, o valor de marca é muito grande. E era só um post. E era só uma celebração. Era para ser algo legal e positivo. E a pessoa que postou, ela postou com a melhor das intenções. Então, a gente tem que ter, de novo, tem que estar atento todo dia, toda hora. Não estou falando que a empresa é boa ou ruim, se isso foi certo ou errado, não, de novo, não julgo absolutamente nada. O fato é, a gente está exposto, nós estamos, de novo, enquanto a gente está aqui, as pessoas de vocês podem estar na rede social fazendo um post nesse exato momento. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não vai controlar, mas a gente tem que estar de olho. E obviamente quanto mais a gente educar internamente, quanto mais as pessoas de novo estiverem conectadas, engajadas, saberem um pouco do que pode, o que não pode, né? Ter um pouco de cuidado, isso vai fazer toda a diferença. Tá? De novo, não é só sair falando e falando de novo. Ele está falando bem da empresa, é o que a gente quer, né? Falando bem, falando lá, estou orgulhoso, ganhou o troféu, mas olha o tamanho da bomba que isso pode girar, dependendo de como é feito e por quem é feito. E a gente vive num mundo hoje, né, sobre experiência, né? Então, aqui tem que ser uma experiência, minha palestra tem que ser uma experiência, né, Marcelo? Vamos ver se eu consigo aqui, né? O evento é experiência, a gente vai comer pela comida, a gente vai comer pelo lugar, porque a gente tem que tirar foto, né? A gente vai no hotel, a gente vai lá ver a avaliação, ver se tem algum tipo de experiência, então, e o bem ou mal, né, o trabalho não deixa de ser uma experiência e tem que ser algo legal, positivo, até porque a gente trabalha muito mais do que a gente fica com a nossa família, na praia, no clube, enfim, seja lá a atividade que você gosta de fazer. Então, as pessoas buscam, obviamente, experiências significativas, experiências positivas. E eu vou trazer aqui um pouco, né, para vocês, e acho que é importante, como lição de casa, para vocês avaliarem depois. Lembrando que a gente tem, vou chutar o número aqui, né, 60 CNPJ, são 60 experiências diferentes. Cada um de vocês vai entregar, enquanto CNPJ, um tipo de experiência. Por isso que eu falo que eu não julgo. Se vocês estão, espero que todo mundo seja feliz, animado, motivado. Se você é dono da empresa, se você é funcionário, de novo, tanto faz. O importante é que você tenha uma experiência positiva e você compartilhe isso de certa forma, né? Aí alguma das frases que eu falei que são legais, né? Do Kotler, né? Grande, esse é do marketing, não é do RH, mas enfim, né? Para criar um caso de amor com os clientes, né? Eles mesmos vão fazer sua publicidade. Então, o colaborador vai falar tanto do negócio como quer trabalhar lá, e o próprio cliente, né, vai aquele cliente que indica, aquele cliente que, na hora que você quer fazer um vídeo, um depoimento, alguma coisa, ele está ali para você, ele vai te indicar, então tudo isso faz parte, mas, né, e aí entra o Simon Sinek, quem não conhece, sugiro e recomendo aqui segui-lo depois, né, um dos principais influenciadores aí do mundo moderno sobre cultura, né, sobre RH, que acho que isso aqui é fundamental. De novo, não sei se vocês já viram isso aqui, quem é mais mundo de RH já viu inúmeras vezes, mas eu gosto de trazer porque é isso, né? Então o cliente, por isso que eu falei antes do Kotler, né? Acho que todo mundo conhece o Kotler, né? O grande marqueteiro do século e tudo mais, só que se o teu colaborador, se o teu empregado, ele não está feliz, não está animado e não ama a sua empresa, e não acredita na sua empresa, na sua cultura, no seu propósito, nas suas pessoas, desculpa, não tem marketing, não tem dinheiro, não tem ROI, não tem resultado, não tem nada. Não estou falando que é fácil fazer isso. Só estou falando que a gente precisa, quanto mais, de novo, a gente saber ouvir, saber organizar, isso aqui vai acontecer. E é isso que a gente precisa buscar de alguma forma.
E aí, acho que essa é uma pergunta importante, né? Que eu sempre deixo algumas reflexões, eu vou falando aqui exatamente para vocês, para confundir a cabeça de vocês, é um pouco de fumacinha, né? E o que será que as pessoas de vocês, né? Lá dentro das empresas de vocês, ou espalhadas pelo Brasil, até no mundo, né? O que elas gostam? Por que elas gostam de trabalhar na empresa de vocês? O que é importante para elas? O que elas valorizam? Não tem resposta certa e errada, né? Mas a gente consegue ajudar um pouquinho. Aqui eu peguei prints, não sei se todo mundo conhece uma plataforma que chama Glassdoor. Vocês conhecem? Não sei se vocês conhecem. Né? Eu costumo resumir o Glassdoor como o Reclame Aqui do mundo corporativo. Né? De maneira anônima, candidatos, colaboradores, eventualmente até clientes, né? E ex-colaboradores vão falar sobre a experiência de verdade que acontece na empresa. Então não adianta você ter lá, fazer um monte de publicidade, ter um site de carreira, LinkedIn, Instagram, sei lá o quê, né? Porque onde a coisa acontece é no Glassdoor. Só para vocês terem ideia, são 5 milhões de usuários únicos no Brasil que por mês, né, que vão olhar durante o processo seletivo, antes de uma entrevista, às vezes até antes de se candidatar a uma vaga, não importa o tamanho da empresa, tenho certeza que vocês estão lá. E aqui eu trouxe duas, essas aqui inclusive são do mercado aqui, né, do nosso segmento. Você vai ter, obviamente, gente falando super bem, né, proporciona ótimas oportunidades, tal, né, não tem nenhum ponto contra, e ali, né, a pessoa que já não está mais tanto feliz assim, deu uma nota 1, lugar tóxico, dica para liderança, né, tal, transparência, respeito, honesto, são o mínimo para uma marca que vende luxo, e assim por diante. Então, de novo, isso aqui, gente, que eu falei, está acontecendo. E ainda bem que a gente sabe que está acontecendo, eu sempre costumo dizer isso, porque até 2010, mais ou menos, quando surgiu essa plataforma, ou seja, 15 anos atrás, a gente nem sabia, isso também estava acontecendo, a gente nem tinha ideia. Né? A gente achava que jogava embaixo do tapete e lá ficava. Agora a gente pelo menos tem ideia, noção do que está acontecendo. Não dá para ignorar. Então, depois recomendo aqui uma liçãozinha de casa. Procura lá no Google, no ChatGPT mesmo, enfim, com a plataforma que você utiliza mais hoje em dia, ou qualquer uma, e coloca lá como que é trabalhar na minha empresa, né? Como, né, fatores positivos da minha empresa, né, o que as pessoas estão falando da minha empresa. Vocês vão se surpreender positivamente, espero, muito mais, e eventualmente vão ter lá alguns alertas. A gente não pode ignorar, gente, porque isso aqui está lá. Isso aqui não está, vou ligar lá no Glassdoor, vou pagar. Isso não acontece. Igual Reclame Aqui, está lá. E você vai fazer mais ou menos negócios com a empresa no Reclame Aqui. Não que ela é perfeita, mas que ela pelo menos te resolve o problema depois, né? Falando de novo, como você é atendido, como você resolve problemas. Aqui é a mesma coisa. Empresa melhor ou pior, eu sempre falo que é relativo. Mas é o quanto que as pessoas estão falando e como você está atendendo e resolvendo esse tipo de problema. Tá? Assédio. Tive semana passada um baita case de um cliente, infelizmente, né, de assédio, o CEO, falou um monte de bobagem tal. E estamos lá, tem que intervir. Estou falando de empresa de varejo com 15 mil funcionários. E aí você tem que falar, aí você tem que se posicionar. Vai acontecer, mesmo de um CEO que não deveria, que é uma pessoa preparada, está lá com 15 mil pessoas abaixo e tudo mais. Só que a hora que acontece, de novo, você tem que contar uma história. Você tem que falar, pô, peraí, mas não era bem isso. Ou a gente faz isso sobre esse assunto, né? Isso aqui, de novo, alguma explicação, algum posicionamento tem que ter. Porque quando a gente não se posiciona, também é um posicionamento. Ou seja, eu não estou nem aí para o meu cliente, eu não estou nem aí para o meu candidato, não estou nem aí para o meu funcionário. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que vocês não esperavam ouvir tudo isso, né? Pô, é só as pessoas, só queria a gente para trabalhar e dar resultado, né? Acho que no final vocês estavam esperando no dia a dia. Como falei, um pouco mais, não vou nem falar complexo, mas é um pouquinho mais de trabalho, às vezes, do que a gente gostaria. E aqui um pouquinho, né? Depois da apresentação, quem quiser me manda, ou pode mandar depois para a turma, não tem nenhum problema. Né? Eu trago aqui boas perguntas para vocês responderem depois, como lição de casa, né? Que não só para vocês, mas nas empresas de vocês. O que farem as pessoas ou mudar de empresa, ou seja, o que você não entrega hoje, né? E o que faz as pessoas ficarem. A gente precisa ter clareza nisso. E assim que a gente vai conseguir construir uma história, minimamente, não só para reforçar todo dia e motivar as pessoas, como também para trazer novas. E isso vai, de novo, as pessoas vão entregar os resultados, vão fazer vocês crescerem, vão atender bem os clientes e assim por diante. Né? E como eu disse aqui, não tem melhor, não tem pior, não tem certo, não tem errado. Né? E aqui, uma cadeia na frente, mas enfim, aqui tem vários pontos. E nenhuma empresa é perfeita, gente. Nenhuma empresa tem tudo. Né? Falei aqui no início da Apple, da Disney. Elas têm dificuldade de atrair, elas têm dificuldade de reter. Né? Tem vários desafios, como toda e qualquer empresa. Até porque, de novo, a gente lida com gente. Né? Então, como eu falei, tem todo o ser humano, né? Tem todo o CPF por trás. E aí, o que é mais importante? É ter uma liderança inspiradora, é ter oportunidade de carreira, é ter acesso à tecnologia, é ter uma rotina. Não sei. E talvez a tua empresa ofereça essas duas coisas muito legais. E aquela outra empresa ofereça essas outras três. E essa outra talvez compita com outro aqui desse lado. Então a gente tem que entender, né, do nosso lado. E a gente não é jogando no ChatGPT no que eu sou bom. Ou não é o que você acha, ou não é o que o dono da empresa acha, enfim. Né, é o que as pessoas acham. Então a gente tem que saber ouvir. A
A gente tem que conversar com as pessoas dentro de casa para fazer essa lição. Por isso que eu trago algumas perguntas, é claro que isso dá para desmembrar um pouco mais, mas de maneira ampla por que você está aqui? Né? Por que você chegou aqui? O que te motiva? Né? Você comentou, acho que foi a Márcia que falou, as pessoas às vezes têm 10, 15 anos de empresa. Isso não é ruim não, gente. Isso não é ruim não. Porque tem motivos, a gente só precisa saber quais são, que a pessoa está lá por 10, 15 anos. Esse motivo não pode ser comodismo. Senão aí também estamos errados. Mas tem coisas legais. A pessoa ela cresceu, ela se desenvolveu, ela ganhou dinheiro, pagou a escola das filhas, sei lá, ela tem gratidão, tem algumas coisas, a gente precisa entender quais são. E tem gente que chega, fica 6 meses, um ano e vai embora. Então, cada vez mais comum em vários segmentos. Então, por que isso está acontecendo? Enquanto a gente ficar sentado rezando, né, para não, vamos ver se amanhã melhora, vamos ver, ou só a gente ficar, puxa, mas ninguém quer trabalhar, e de novo, super concordo muito, né, com essa afirmação de que está difícil, gente engajada, como eu falei, gente conectada, querendo trabalhar, né, mas se a gente conseguir, de alguma forma, essa equação de o que eu entrego de valor, como eu falei, aqui pode ser qualquer coisa, né, e o importante depois é saber comunicar isso. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, ou for nas empresas de vocês, e perguntar para 5, 10 funcionários lá de vocês, vão ter histórias boas, vão ter histórias legais. E a gente precisa saber, a gente precisa ajudar a contar. Porque essas pessoas, vou falar aqui daqui a pouquinho, vão ajudar sim a contar essa história, vão ajudar sim a promover a empresa de vocês. E aqui, eu gosto de trazer, né, sou um publicitário, mas nem sou engenheiro, mas eu gosto muito de dados, e trago vários aqui. Esse aqui é um dos primeiros. Né? O que de fato, né? Isso aqui é uma pesquisa ampla, antes de uma das maiores consultorias de RH do mundo, de N, enfim, segmento está meio... Tá ruim aqui de ver para mim também, não sei se é miopia, mas enfim, mas dá para ver a barrinha aqui. Né? O que de fato é importante para as pessoas. Né? Então, isso, eu trouxe de novo outras pesquisas aqui para mostrar, progressão de carreira. Gente, eu estou numa empresa, eu não quero ficar estagnado. Né? Às vezes eu não quero ter responsabilidade, às vezes eu não quero ser o CEO, mas eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ter meu aumento, eu quero ser reconhecido. E as empresas pecam muitas vezes em ter algo, pelo menos conta como isso acontece. Porque o que acontece? Você volta lá no Glassdoor, o que eu vejo muitas vezes? Só é promovido quem puxa o saco do chefe, só é promovido quem não sei o que lá. Né? Isso a gente, se está falando, de novo, isso é reputação. Não estou falando que é verdade. Mas a partir do momento que, né, de novo, está na internet, é verdade, de certa forma, se está nos sites, se estão acusando a sua reputação, mais uma vez, minimamente me preocuparia. Né? Salário e benefício, lógico, ele sempre é importante, a gente não pode ser hipócrita, né? No mundo do capitalismo, numa economia apertadíssima como a nossa, ele é importante, mas eu já vi muita gente trocar de emprego para ganhar menos, para ganhar igual, buscando o quê? Oportunidade de crescimento, buscando um ambiente bacana, né? Buscando uma gestão, e aí empresas de dono principalmente, assim, eu tenho que acreditar no dono, eu tenho que acreditar porque a cultura, gente, vocês não precisam fazer um mega trabalho de cultura muitas vezes, a cultura que vocês vivenciam no dia a dia, o que vocês toleram ou não, os comportamentos que são positivos, que são reconhecidos, e a gente precisa de novo ter de certa forma clareza nisso. Né? E de novo eu trouxe dados que são importantes, então poxa, o que eu estou entregando nesse sentido para minhas pessoas? Né? E trouxe uma outra que é do final do ano passado aqui também, né? Que acho que isso, principalmente, né, era comercial e tudo mais, não é só disso, mas enfim, são quase 6, 7 mil pessoas que responderam essa pergunta. Olha só, o que me faz ter mais foco, mais engajamento, né, entregar mais? Mais uma vez, eu quero ajudar vocês, nas empresas de vocês, cada um da sua forma, a ter pessoas mais conectadas, engajadas e contratar da melhor forma também. Então, se eu tiver objetivos e metas claras, ter presença, né, liderança não é só delegar ou só dar porrada, às vezes precisa também, eu entendo isso, mas se a gente tem isso e ter um time mais colaborativo, né, saber organizar tudo isso, a gente vai chegar lá. Parece óbvio, mas na prática muitas vezes não é, gente. Né? Então, refaça a lição de casa, pega lá seu time comercial, e não só comercial, pega seu time, enfim, de marketing, seu time de produção, seja lá, enfim, a área que você está mais perto, ou influencia outras áreas, porque quanto mais claro é para todo mundo, mais transparente, mais próximo as pessoas se sentem, né, com reclamação, nossa, que eu tenho de todas as empresas, de 50 funcionários a 50 mil funcionários, mas eu não sei o que está acontecendo na empresa, eu não sei onde a gente quer chegar. Mudar a estratégia, a gente, né, de repente alguém apertou um botão e mudou tudo. Então, mais uma vez, as pessoas não se sentem muitas vezes, por que elas não estão conectadas, engajadas? Porque elas se sentem parte. E acho que a gente tem super oportunidade, cada vez mais, de criar essa proximidade. Não importa se você tem espalhados aí pelo interior, pelo Brasil, né, mas criar rituais, né, quando a gente fala de cultura, muito isso, criar rituais, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, enfim, de você apresentar, olha, estamos nesse caminho, estamos nesses resultados, conquistamos tais coisas, saber compartilhar e dar voz para as pessoas, inclusive voz e espaço para elas poderem falar, contar um pouco das suas histórias, para inspirar outras.
Isso é fundamental. De novo, às vezes é um básico bem feitinho, que às vezes a gente ainda não fez, que já começa a mudar ponteiro, já começa a engajar, as pessoas se aproximam, se reconhecem, se conectam. Tá? Super importante. Eu gosto desse GIF, né, porque ele muitas vezes ele mostra como é que a gente desenha estratégia de negócio, determina ferramentas, sistemas. Né? Alguém vai lá, pensa num negócio maravilhoso, cria lá um escorregador, provavelmente foi um adulto inclusive, ou seja, nem o público-alvo eu acertei aqui, e as crianças estão fazendo o quê? Elas estão escorregando pelo lado. E muitas vezes acontece nas empresas. Está lá os colaboradores burlando o sistema, burlando as políticas, seja lá o que for. Por quê? Porque ele só quer fazer o trabalho dele. E mais uma vez, será que você está com o melhor sistema ou não? Também não sei. Pergunta para o seu colaborador, para o seu funcionário. Está te ajudando? Você precisa de mais alguma coisa? O que eu posso fazer? Uma pergunta, eu falo isso direto, não me entendam mal, mas assim, a gente tem que perguntar para as pessoas, como é que eu faço para você trabalhar melhor? Como é que eu te ajudo a trabalhar melhor? A gente precisa fazer isso. Mais uma vez, a gente às vezes está sentado aqui, tem alguém lá em Goiânia, tem alguém lá no interior, não sei de onde, e a gente não está vivendo aquela vida. A pessoa que está lá, né, gastando a sola de sapato, como a gente diz, que está no campo, principalmente na área comercial, a gente não, né, que eu falo da Faria Lima, da Berrini aqui, onde o brinco nas empresas geralmente estão, nas grandes empresas, você não sabe o que está acontecendo na indústria, você não sabe o que está acontecendo lá na fábrica. E você quer decidir por aqui, um aplicativo novo, uma ferramenta que você viu em algum lugar, fala, não, mas isso aqui é maravilhoso. Só que o teu colaborador, de novo, não foi consultado. E às vezes essa participação mínima já muda os ponteiros. Aí você vai trazer uma ferramenta que faz sentido. Aí teu investimento vai ter ROI. Não vai ser dinheiro gasto, etc. Às vezes é uma ferramenta que não conecta com outra. Enfim, de novo, volto a pedir para vocês. Perguntem para os seus colaboradores, incluam eles, ou parte deles, enfim, de novo, cada um vai fazer a lição de casa, né? Como que vocês conseguem fazer isso? Para não acontecer, né, esse maravilhoso escorregador. Né? Aqui eu costumo dizer, né, que toda pessoa, né, ela é recrutadora, ou seja, eu posso indicar em algum momento, posso influenciar as contratações e vou ajudar a vender. Não só a vender produto ou serviço, porque se eu gosto da empresa, lembre-se, se eu gosto da empresa, eu vou ajudar a vender, vou ser o primeiro a falar bem da empresa, se eu acredito nela, acho que tem boas políticas, tem ética, tem qualidade, etc. Eu vou ajudar. E vou ajudar a vender enquanto lugar para trabalhar. Então eu sou vendedor 2 vezes. Qualquer pessoa, não é da RH, qualquer pessoa, e não é só o CEO, fundador, não é qualquer pessoa que estiver conectada, que estiver engajada, que estiver motivada, ela vai te ajudar. Você não precisa nem pedir. Obviamente, o que eu vou falar para vocês, vou contar aqui um pouquinho, organize, ajude essas pessoas também, né, forneça materiais legais, dê algum tipo de treinamento, né, que tipo de empresa que somos, o que a gente gosta, não gosta. Porque, de novo, quanto mais as pessoas se sentirem prestigiadas, né, e quanto mais, de novo, você não vai moldar o discurso de todo mundo, mas você vai conseguir direcionar. Puxa, nós somos essa empresa que entrega isso, que faz de legal. Poxa, é verdade, né? Porque às vezes a pessoa está a vivenciar, né, uma boa experiência, como eu falei aqui no começo, mas nem ela sabe exatamente dizer como. Então, vocês que estão aqui, então, obrigado por prestigiar e estão interessados aqui num tema como esse, né? Leva essa lição também de casa de volta para vocês. Estou dando um monte de lição de casa, mas é para o bem de vocês. Quero que vocês, né, realmente tenham sucesso aí na volta. Né? E aí coloquei, deixa eu agora ver, tem um errinho ali, perdão. 61% dos colaboradores engajados, de novo, compartilham sobre o que acreditam e se identificam. De novo, perdão, faltou um Fzinho ali. Né? Ou seja, quantas vezes eu já ouvi, né, não só time comercial, isso, se eu não acredito no produto, eu nem vendo, nem saio para vender. Mas mesmo outras áreas, né, e outras, enfim, carreiras, né, você tem que estar, de novo, num lugar onde você acredita na cultura, no negócio, na entrega, e, de novo, tudo isso, acredita em quem? Nas pessoas. E não é só na liderança. A liderança é fundamental para inspirar, para determinar, de novo, o que pode, o que não pode, como deve ser feito, como não deve ser feito. Acho que é importante a gente ter clareza, tá, gente? O que pode e também o que não pode. O que deve e o que também não deve. As pessoas não sabem, gente. Eu sempre falo, bom senso e noção, esquece, a gente vai ficar aqui os 4 dias do evento e a gente não vai chegar numa conclusão. Então a gente precisa guiar o que a nossa empresa, e aí sim um grupo de pessoas vai determinar o que pode, o que não pode, o que é noção e bom senso dentro da empresa, e as pessoas, de novo, elas vão se conectar, engajar e compartilhar desses valores, sim ou não. E se a resposta é não, ótimo, não é para a empresa de vocês, vai se dar bem em outra empresa. Olha quantos CNPJ tem espalhado só hoje aqui, não só aqui na palestra, mas aí na feira. Então, de novo, tem que ter clareza. As pessoas não têm clareza, né? Os colaboradores, né, têm alcance muito maior do que você fazer um post institucional, fazer um vídeo maravilhoso. Façam também. Coloca lá o fundador, dono, etc., diretor, VP, seja lá o que for, para falar também. Mas o colaborador comum, ele vai impactar o outro colaborador comum.
Por quê? De novo, ele não está ganhando nada para isso. Em geral, ele não ganha nada, né? Às vezes ele até queria ganhar, mas o Mali vai ganhar uma recompensa, vai ganhar um vale Outback, alguma coisa, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Quando tem algumas empresas que têm alguns programas específicos de embaixadores e tudo mais, mas o fato é que o colaborador... Igual, estou falando aqui um monte de coisa legal, bonita, estou trazendo os dados, mas, cara, o que você quer? Você quer ver na prática. É isso que você quer ver. Porque eu posso falar um monte de coisa, de novo, não estou falando para só... Não são slides bonitos aqui, até porque eles são mais ou menos, nem são tão bonitos assim, mas o fato é que eu estou trazendo de novo minha bagagem, minha experiência em 20 anos fazendo isso e os resultados, obviamente, isso aqui, e estou sempre embasado aqui, isso aqui é do LinkedIn que traz lá, do ano passado também, algumas pesquisas que eu sempre trago, e não é que, pô, vamos fazer porque a pesquisa disse, é porque, de novo, você tem que acreditar também nisso que eu estou falando para vocês. E não dá para fazer tudo de uma vez. Acho que tudo que eu estou fazendo, acho que estou vendo algumas pessoas tomando nota, é isso. Puxa, o que é prioridade? O que eu faço mais fácil, mais rápido? O que eu vou engajar mais as pessoas? Quem que eu vou precisar, né, meus stakeholders internos, quem que eu vou precisar convencer e puxar para o jogo junto comigo? Né? Quando a gente fala que é recrutamento de seleção, ou seja, o colaborador, né, ou seja, o seu funcionário, que falar da sua empresa e que tiver, né, vai ajudar a construir essa reputação, tem 58% mais chance de atrair. Né? E, consequentemente, se você atrai pelos motivos certos, né, por alguns motivos, você entrega essas mesmas coisas, aquela escadinha um pouco que eu mostrei lá, né, se eu prometi progressão de carreira, se eu prometi desenvolvimento, você vai entregando isso, não é na velocidade talvez que as pessoas querem, muitas vezes tem isso, mas se você vai mostrando para as pessoas que isso está acontecendo, e de novo, às vezes não é comigo, eu acabei de chegar na empresa, mas eu estou vendo meu colega que daqui a 2 anos, poxa, essa pessoa foi promovida, ela começou na mesma função que eu e agora ela foi promovida. Lembra que eu falei, o colaborador comum, ele quer ver o que acontece com o colaborador comum. Não adianta ver lá, mas o vice-presidente e tal, ele não quer ver essa história, ele quer ver o colaborador comum que está ali lado a lado com ele, ou com ela. Isso aqui vai ajudar a atrair. Até porque a mensagem vai chegar, pô, se eu sou um profissional de RH, quer dizer, estou no mundo de RH, não sou o do RH, né? Eu conheço muita gente de RH, não adianta fazer lá, usar meu post, usar meu WhatsApp para falar sobre joias, para falar sobre o mercado aqui, porque eu conheço muita pouca gente. A chance de eu impactar 2, 3 pessoas, é isso. Agora, se eu quiser impactar 200, 400, 600, no mundo de RH ou de marketing, que são os mundos que eu vivencio, vou ter muito mais chance. Por quê? Isso é segmentação. E o colaborador comum, ele vai conhecer de novo pessoas tais quais, que estudaram com ele, ou que trabalham em empresas semelhantes. Então, essa pessoa vai te ajudar a trazer pessoas com qualidade. Até porque, gente, a gente não indica qualquer pessoa para nada. Nem para trabalhar, muito menos para trabalhar com a gente, porque aí a minha reputação eu não vou colocar em risco, né? Quem já indicou pessoa para a empresa aqui? Vocês já indicaram pessoas? Alguém já indicou? Caraca, tem uma mãozinha levantada, 2 pessoas. Tá até com medo de falar, tá vendo? Medo de se expor. Tem 4, tá vendo? É tão arriscado, ou seja, 4 pessoas só que uma vez indicou alguém para trabalhar junto. É isso que eu estou falando, né? A gente não vai indicar todo mundo, mas se a gente estiver conectado, engajado, se souber os motivos certos, enfim, por fazer um pouco desse trabalho, de novo, isso, gente, trabalhar reputação, esqueci de falar isso no começo, acho que é importante. Reputação é para sempre, e é uma construção. Estamos aqui, ó, esse é 81, né? Na 81ª feira. A primeira foi super difícil de fazer. A quinta era super desafiadora. Da 10ª, né? Vai passando os anos, vão passando as edições, fica muito mais fácil. E ela não começou desse tamanho, eu tenho certeza disso. Provavelmente ela começou numa sala, né? num prédio comercial, com 3 expositores, vão bater um papo. E as coisas vão construindo. E aí, cada ano que passa, lógico, né? Você quer construir algo melhor, maior, criar as experiências, né? Obviamente você vai construindo algo. Então, de novo, ninguém começa grande, ninguém começa super estruturado, organizado. Mas é importante começar. E saibam que, de novo, a gente está falando da reputação. Né? Ela não tem começo, meio e fim, ela tem começo e meio. A gente não quer que tenha fim, pelo menos. Né? E aqui, né, quando a gente fala, inclusive, né, colaborador animado, motivado, engajado, ele vai enrolar menos. Né? Vamos falar o português bem claro aqui. Por quê? Porque não vai ficar doente, não vai ficar arrumando atestado, né? Ele vai querer produzir, ele vai querer fazer aquela hora extra, mesmo sem estar né? Como é que eu faço para o meu colaborador vestir a camisa e tal? Puxa, trata ele bem, cuida da pessoa, né? Não faz a pessoa se sentir parte, conectada. É tudo... Gente, estou repetindo porque, entre aspas, é simples assim. De novo, eu não sei o que você entrega de valor. Por isso que eu fiz a lição de casa lá que vocês precisam fazer. Mas se você definir isso e reforçar isso... Acabou. Se fosse uma matemática, né? Se fosse uma equação, a gente resolve isso. Vamos resolver produtividade, vamos diminuir a rotatividade, e tudo isso tem custo, tem relação com o cliente, relação interna. Né? Quando uma pessoa vai embora, não é que só a pessoa vai embora. Quantas coisas, qual que é o impacto, muitas vezes negativo para o negócio. Ou quantas pessoas ela vai influenciar negativamente.
E se ela for para um concorrente, ou se ela for para um eventual parceiro e você perde um negócio porque a pessoa começa a falar mal lá e vai te tirar de um negócio. A gente tem que tomar cuidado também com isso também. E aí, né, trazer um pouquinho aqui também de como é que a gente faz um pouco disso. Tentei resumir em uma única palavra, em um único slide aqui. De novo, é um pouco mais do que isso. Mas as pessoas buscam hoje propósito. Né? As pessoas querem trabalhar por propósito, e aí que eu falo, consequentemente, elas vão trabalhar de propósito. Acho que isso é importante. Porque as pessoas querem se conectar. Como eu falei, elas querem compartilhar valores, elas querem, de novo, pessoas trabalham com pessoas. Claro, você vai ter um negócio, vai ter uma visão, missão, você pode, de novo, desenhar ou não, mas assim, poxa, essa empresa, a gente entrega isso. E eu sei, independente do tamanho da empresa, pode ter 5 funcionários, 500 funcionários, 5 mil funcionários. Claro, quanto maior, mais complexo vai ser essa construção. E muitas vezes esse propósito está só na cabeça do dono. A empresa menor vai estar na cabeça do dono ou da dona. E, poxa, o que eu estou entregando? O que eu estou fazendo para o mercado? Será que eu só quero ganhar dinheiro? Tá bom, pode ser um propósito. E vão ter pessoas que só querem ganhar dinheiro também. Beleza, se esse é um propósito, deixe isso claro e você vai trazer pessoas por dinheiro e saiba que elas também vão embora por dinheiro. Eu sempre falo, é muito mais do que isso. As pessoas, de novo, elas querem cada vez mais se conectar com algo. E, de novo, se conectar com outras pessoas. Não é, de novo, não vou falar que é simples ou difícil, enfim, de novo, é super relativo, mas volta para fazer a escutativa das pessoas. Não é o que vocês acham, não é o que 3, 4, 5 pessoas da empresa vão achar. Vamos conversar com esses funcionários quando voltar para casa, né? Puxa, o que é legal para você? Por que você está aqui? O que você conta na sua casa? Né? Você indica a gente para trabalhar? Sim. Ah, por quê? O que você conta? Ah, não, por quê? Você não gosta daqui? O que está acontecendo? A gente tem que, de novo, a gente não pode ter medo de perguntar. O grande medo que a gente tem da pergunta é a resposta, né? Pô, vou perguntar por que você não gosta tanto daqui, a pessoa vai falar. Melhor a gente saber e tentar tratar, não só para aquela pessoa, que depende de uma pessoa que a gente gosta e acha que pelo menos estava engajado ou não, mas para a gente poder, de novo, olhar para frente e poder realmente melhorar a nossa reputação, consequentemente, de novo, nossos números, nossas pessoas e assim por diante. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Lá fora está muito mais avançado do que aqui, tá, gente? Até fiz lição de casa, o pessoal pediu para algumas coisas aqui, mas não achei grandes coisas, então vejo até inclusive como uma baita oportunidade. Né? Enfim, tem lá super avançado, em sites de carreira, tem Instagrams de carreira, falando, né, especialmente aí sobre o segmento aqui de vocês. Né? E aqui, o que eu percebi, né, fazendo essa lição de casa também, e trouxe aqui alguns exemplos, é que assim, é muito, de novo, sobre valores, sobre, de novo, é o propósito, é a cultura, tudo ali de alguma forma, né, que permeia um pelo outro ali, mas é isso, poxa, por que a gente está aqui? O que nos guia? E mais uma vez, as pessoas, isso aqui está claro, está explícito, pode até servir como inspiração para vocês. Lembrando que aqui não dá para copiar e colar posicionamento de empresa, não dá para copiar e colar valores. Aquilo que você faz, não só o que você faz e fala, mas o que o seu colaborador, né, com a sua pessoa, com seus times, de fato vivenciam e valorizam. Né? Lembra sempre disso, não adianta de novo olhar uma coisa bonita e colorida. Opa, foi aqui? Né? Aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, cultura e valores. Então, a criatividade, inovação, excelência, integridade, né, engajamento, sustentabilidade e tal. De novo, às vezes... E outra, mas as palavras eventualmente vão ser parecidas. Vão, já sei que são e vão. O ponto é como você entrega. De repente, você também tem sustentabilidade. Legal, o que você está fazendo de sustentabilidade? Conta para as pessoas, talvez seja muito claro para você, talvez para meia dúzia de funcionários. Mas talvez seu próprio, de novo, que eu falei, teu próprio colaborador não sabe. Então a gente precisa contar dentro de casa, porque contando dentro de casa, a gente vai, primeiro, poder contar para fora, e teu colaborador não vai ser pego de surpresa em um post, um vídeo, alguma coisa externa, e ele vai ser o primeiro a reforçar, falar, isso mesmo, nós somos essa empresa. Ele vai ser o primeiro a querer compartilhar, inclusive em canais ou WhatsApps, enfim, e outras redes que a gente eventualmente não tem acesso. Então, é muito bom deixar claro, deixa eu botar no outro aqui, né? Aqui na outra aqui, super, de novo, é bonito, tá? Isso aqui é marketing, né? Esse famoso storytelling que a gente chama, né? Não importa se você é um artesão, né, com dom, se você é uns nomes bonitos, com Martin Connossier e tal, pô, vem pra cá, vem trabalhar com a gente. Isso aqui, de novo, isso aqui é como eu conto a história. Né, isso aqui é bonitinho, de novo, é colorido. Essa é a publicidade, é isso que eu vivo, né, é isso que eu faço. A publicidade para RH é isso, é contar uma história bonita, colorida, lindinha e tal. Mas mais do que isso, eu trabalho com a verdade. Eu brinco, eu não sou aquele publicitário que vai te enganar. Sou publicitário que vai te trazer... Até porque, gente, vender produto ou serviço é muito fácil, comparado quando você vende o sonho de trabalhar numa empresa. Você vender carreira, vender propósito, vender sonhos, né? Poxa, eu estou entregando a minha vida, eu estou mudando de cidade, estou mudando, enfim, estou colocando em risco minha família, eventualmente. É muito mais difícil.
E essas histórias, porque eu falei, a gente precisa ter certeza e clareza. Isso vai mudar o jogo, tá? Acreditem em mim, né? E aí, quando a gente começa a falar disso, né, falei, as pessoas vão acabar compartilhando, elas vão querer falar mais, elas vão querer ter voz, né? Antigamente, ainda tem algumas empresas que ainda pensam assim, a pessoa está muito no LinkedIn, ela está procurando emprego, né? Tá postando muito, está comentando, está procurando emprego. Putz, não. A pessoa, às vezes, ela só quer contar a história dela, ela só quer se conectar, como eu falei, como networking, e o online não deixa de ser uma forma de networking, ela só quer aparecer. De repente, eu virei influenciador de RH, nunca pensei nisso de novo. Eu sou um publicitário que estava no meio há algum tempo, enfim, um belo dia, eis que eu estou lá. E a minha empresa, ela fala assim, pô, que legal. Sabe por quê? Porque eu trago negócio para a empresa. Porque quando as pessoas vão pensar num tema, ou um evento que não tem nada a ver com o meu mercado tradicional, vão pensar no meu nome para estar aqui. E eu estou representando minha empresa, estou representando uma série de coisas. Então a gente tem que olhar isso com bons olhos. Não com a pessoa está infeliz ou ela quer ir embora. Ao contrário, eu quero que mais pessoas estejam, sei lá, produzindo conteúdos, participando de eventos, indo nos fóruns, no podcast, seja lá o que for, para falar da experiência dela, da alegria dela, do carinho dela que ela tem com a gente enquanto empresa. Para mim, de novo, eu vejo isso com ótimos olhos e gostaria que vocês, né, tivessem essa mesma visão, esse mesmo olhar. Para mim é fundamental a gente, inclusive, impulsionar isso. Eu queria ter mais 3, 4, 5 CAIs lá onde eu trabalho, primeiro para compartilhar a carga de trabalho. E segundo, porque é mais gente falando da empresa. É mais gente em outros fóruns, em outras regiões, outras cidades que eventualmente eu não estou, porque eu não tenho tanta presença. Então isso é positivo. Tá? Então, de novo, não tenham medo disso. Pelo contrário, de alguma maneira puder incentivar, seria incrível. Né? Que o nosso maravilhoso Steve Jobs, né, falando que, de novo, são algumas frases bonitinhas que eu acho legal, né, de novo, reforçar a questão da colaboração, de time, as pessoas, de novo, a gente, né, em geral, a maioria, pelo menos, ser humano, a gente nasceu para viver em sociedade, em coletivo, né, e a gente quer, sim, né, tem competição, que é principalmente da área de vendas, né, tem lá as metas, né, quem vende mais, ganha mais, a famosa meritocracia, mas as pessoas se ajudam cada vez mais e elas buscam isso. Né? Então, como é que a gente promove, dentro de uma competição, né, para vender mais, para entregar mais, etc., como é que a gente não esquece a nossa essência, de novo, enquanto ser humano? Não é só o profissional desesperado para entregar, né, e o que tem conta para pagar, etc. Mas como é que a gente vai formando algo? E, gente, eu não estou falando aqui, como diz o RH, né, para abraçar a árvore. Não, tudo que eu estou falando aqui e trouxe para vocês é como é que a gente conecta isso com o negócio, como é que a gente entrega resultado, como é que a gente reconhece as pessoas. Né? E reconhecer via promoção, pode ser um dinheiro, pode ser um jantar, enfim, pode ser de N formas. Mas a gente precisa saber reconhecer as pessoas, vai fazer toda a diferença. Né? E aqui, muito conectado com aquela outra pesquisa, que acho que é uma... De novo, parece simples, óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Né? Então, algumas coisas para vocês fazerem com os times de vocês, né? Eu sempre penso muito, ainda mais aqui, né? Time de representante, time de vendas, etc. Né? O que a gente pode, né, ajudar a reduzir, né, incerteza, focar esforço, assim, quanto mais, de novo, a gente conseguir se organizar. Gente, as pessoas não sabem fazer tudo isso aqui, tá? Talvez seja óbvio para a maioria de vocês aqui. Talvez todos. Mas quando a gente vai cascateando, como eu falei, a gente relativamente perde o controle eventual de uma outra tarefa, alguma ação. De novo, pode ter um sistema para isso ou não, mas quanto mais as pessoas, né, tiverem relativo controle sobre a sua própria rotina, né, sobre o tempo, qual cliente que eu vou falar, o que está funcionando, e de novo, aí como colaboração, as pessoas vão compartilhar, puxa, eu estou fazendo isso, está dando certo. Nossa, eu adotei esse discurso, deu super certo, consegui, né, encantar aqui assim mais ou menos e tudo mais. Isso vai, de novo, volta como resultado, lembra? Meu primeiro slide lá, resultado, quem entrega resultado são as pessoas certas, as pessoas que, de novo, talvez a gente espere que as pessoas, pô, mas são profissionais, pô, mas tem 36 anos, mas tem 20, não importa. Mas tem, agora IA faz tudo, tá cheio de GPT. Gente, nem todo mundo sabe fazer tudo. E mais uma vez, se a gente conseguir estruturar, organizar e dar um relativo norte para as pessoas, elas vão falar o que a gente quer que elas falem. Elas vão ter o discurso do que a gente quer que elas falem. De alguma forma, pode ser nas palavras dela, de novo, da forma dela, tudo mais, com o sotaque dela até eventualmente, mas a gente vai estar contando uma história única. Seja como negócio, como produto, como diferencial, qualidade, preço, etc, etc. Ou a gente encontra lugar para trabalhar. Lembra, está conectado, gente. A marca é uma só. Não tem como desassociar. Quando eu trouxe lá Disney, Apple, todo mundo conhece a marca, lógico, marca. E para trabalhar? Ninguém sabe. Mas é a mesma marca. Não tem como. Simples assim, ou, pelo menos conceitualmente, como eu sempre digo, é simples assim. Né? E aí já
estou nos finalmente aqui, vou dar um tempinho para perguntas, senão depois a Márcia vem aqui bater um papo comigo, né? Que acho que isso é importante, de novo, no reconhecimento, gente. Eu ainda não descobri uma ferramenta para isso, isso martela na minha cabeça toda semana, não vou falar que é todo dia, mas toda semana, de ter uma ferramenta para a gente ajudar as empresas, de novo, independente do tamanho do setor, a fazer uma jornada de reconhecimento. Pensa você, seus amigos, família, por que as pessoas foram embora da empresa? Muitas vezes porque faltou reconhecimento. O reconhecimento veio, sabe quando? Quando a pessoa fala, então, recebi uma carta oferta. Não, veja bem, tal, isso é legal pra gente, isso é importante. Isso não é reconhecimento, isso é desespero. A pessoa já conversou com outra empresa, já namorou com outra empresa, ela já até tomou a decisão, porque ela já está com a cartinha oferta. É igual relacionamento, não, mas agora eu vou mudar o amor. Não, veja bem, não, agora vai ser diferente. Putz, não vai. Ou vai ficar ali, já está estremecido. Então, de novo, na realidade de vocês, na forma de vocês, eu falei que eu gostaria de ter uma fórmula mágica, até porque ela está ricaço se eu descobrir, mas falta saber reconhecer as pessoas. Das pequenas coisas, e não é só o tapinha nas costas, mas até, de novo, de uma maneira organizada, recompensas financeiras, de novo, também não é só o financeiro. Acho que falta uma equação, juro que ainda... Eu estou estudando sobre isso, tá? Quem sabe ano que vem, se vocês me convidarem, eu volto com a fórmula mágica do reconhecimento, vamos ver. Não me cobre porque ainda estou estudando sobre isso, mas eu estou me desafiando, né? Já não tenho quase nada para fazer como eu brinquei, mas é parte do meu desafio. E enfim, como diria a minha ex, terminamos aqui por enquanto. E, enfim, não sei se alguém tem alguma pergunta, senão Márcia vem para cá, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, fiquem super à vontade, vou estar por aqui depois também, se conectem comigo, né, enfim, no Instagram ou no LinkedIn, se quiser mandar e-mail, sou eu mesmo que respondo, não tem IA, não tem assessor, sou eu mesmo, eu falei, sou uma pessoa de pessoas, né, para mim isso é fundamental, importante no meu dia a dia, e é isso, gente, super obrigado pela essa manhã com vocês aqui. Caio, muito obrigada. Imagina. Que palestra maravilhosa e importante, um tema extremamente relevante e tentando trazer um pouco para a nossa realidade, né, dentro do setor. A gente tem aqui muitas joalheiras que elas começam de forma orgânica, né? Elas começam vendendo, na verdade elas começam a fazer o processo de venda, aí elas vão formando o time dela, elas são empresas pequenas, começam com o CNPJ bem reduzido, MEI. né? O MEI, exatamente. E como que você enxerga essa jornada para o pequeno, Caio? Eu acho que a questão, como eu falei, do propósito, a cultura, ela vai se formando. E quanto antes a gente conseguir mapear, né? Porque, de novo, a partir do, como eu falei, todo mundo tem que vender. Vender o produto, o serviço, a joia. E vender, vem trabalhar comigo, mas quem é você? Eu não te conheço, eu conheço um monte de empresa e não conheço você. Então eu preciso, e aí quando eu mostro lá um dos slides, tem lá gestão sólida, né? Eu estou falando isso de organizações de todos os tamanhos, todos os segmentos, né? Que lá é um mix. Acho que isso é importante, vender o teu sonho, saber, acho que o empreendedor faz isso muito bem. Sim. Dentro aqui desse mercado, dentro das startups, enfim, de novo, para qualquer segmento, acho que isso vale. Então, é começar a construir isso. Porque é muita relação 1 a 1, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10. E, gente, conforme vocês vão crescendo, isso é normal, você não vai mais saber o nome do cachorro, do papagaio e tal, e aí você vai estruturando, organizando, aí sim você vai fazer trabalhos maiores. Mas o ponto de partida, por isso que eu foquei, lógico, tem coisas maiores, incríveis, maravilhosas, muito mais como aspiracional, né, uma coisa mais inspiradora aqui, é que vocês são a marca. Tudo que eu falei aqui hoje são vocês. Quem é o pequeno, que tem 1, 3, 5, 10 funcionários, quem ainda está começando, a marca é você. Então, o que você está fazendo para essas pessoas? E você já desde o início ter essa proximidade, conseguir, de novo, ouvir essas pessoas, porque o empreendedor, e tem vários aqui, também sonham em uma das vertentes paralelas, a gente é muito solitário. Muito solitário. Muito solitário. E tomar decisões sempre muito sozinhas, Super. né, Caio? Então, dependendo do que for, não só, obviamente, vai estar em fóruns como esse, vai estar, enfim, fazendo os networks, como eu falei, que são importantes, mas, poxa, a pessoa que está lá no dia a dia, às vezes ela está vendo coisa que você não está, você está com a cabeça pensando em outras coisas, então já começa a trazer para o jogo, como eu falei várias vezes aqui, né, de você ouvir, de você dar voz para as pessoas, às vezes a pessoa não vai te falar nada, mas de repente ela vai, um negocinho, putz, não tinha pensado nisso. Né? Putz, meu cliente está lá, ou o processo está assim, ou o fornecedor não sei o que lá. A gente, às vezes, de novo, a gente acaba ignorando, a gente tem a falsa obrigação de querer saber tudo, a gente não sabe, gente.
Difícil, A gente é não verdade. sabe. Um desafio também hoje, muito comum, a gente está nas redes sociais e os nossos funcionários estão nas redes sociais, que nem você colocou, e eu achei isso extremamente relevante. Nós estávamos conversando até um pouco antes da palestra, porque ontem na novela das 8, das 9, né? Agora não sei quem assistiu ontem, ela mostrou um case exatamente como esse, que a tal da personagem malvada da novela fez um post dentro da sala da diretoria da empresa e colocou nas redes Não vi. sociais. E isso gerou toda uma. Daí ela criou. Daí mandaram ela tirar o post e ela fez contra a ditadura da expressão, eu vou manter minha fala, e aí ela toma uma outra voz. E isso eu acho que é um debate hoje, porque a gente tem o nosso colaborador fazendo posts nas redes sociais, falando da marca. Às vezes o colaborador ele tem mais. Tem mais alcance, eu mostrei aqui. Tem mais alcance. E a gente não tem controle. Exato. Né? E como que administra isso? Qual que é a receita para isso, Caio? Não, acho que, como eu falei, acho que é importante a gente respeitar os sinais e estar atento, porque enquanto a gente está aqui, alguém pode ter feito um post, pode ter entrado na sala da diretora, acho que é um pouco... E não é só ficção, tá, gente? Isso aí acontece, né? Eu falo é raro, mas acontece muito, ou muito mais do que a gente imagina. Como eu falei, se as pessoas elas gostam de fato da empresa e... Por enquanto, o CNPJ é quase igual ao CPF, porque a gente está falando de pequenos empreendedores. Se a gente tem uma boa relação, a gente vai querer ajudar essa pessoa. Porque eu comprei o teu sonho, eu quero fazer isso com você. Puxa, caramba, você está começando, eu também estou começando, eu quero me inspirar. Claro, a gente não vai ser bom e feliz, todo mundo vai ficar 100%, vai ter gente que vai chegar, vai ficar, tem gente que vai ficar e vai sair. Mas quanto mais a gente conseguir trazer essas pessoas para o jogo, e elas querem participar, sabe por quê? De novo, empreender não é para qualquer um. Mas eu quero co-empreender, eu quero participar de alguma forma, né? E a rede social tá lá, e eu quero... A gente tem que, de novo, gente, noção e bom senso, eu sempre falo, não dá, reforça aqui. A gente precisa educar as pessoas. Quer dizer, quanto mais informação e capacitação passar para essa equipe, mais assertiva vai ser a comunicação dela. Isso não pode. Olha, vi um vídeo aqui, lembrei de você. Olha, tem um artigo aqui bacana falando sobre isso. Né? Por exemplo, você agora trouxe alguns 2, 3 exemplos que são importantes. De novo, tem super boa intenção por trás de um monte de coisa. Tirando da Boticário lá, que realmente é uma porrada. Mas o resto tem boa intenção que acabou... Um até conseguiu resgatar, depois a Movida, ao longo do tempo, conseguiu recuperar, mas foi um baque, obviamente. E a menina da Stone que acabou dando super certo. Né? De novo, estrutura maior, etc. Mas como é que você lida com isso? Né? Então, você também não vai... E outro, o colaborador, ele não quer que o chefe siga, não quer que o dono da empresa fique seguindo. Né? Porque às vezes ele não quer trabalhar, ele falou que está doente, ele está na praia, ele não quer que você veja os stories dele lá. É verdade, gente, é verdade. Né? A gente, será? Pô, acontece em todo tipo de tamanho de empresa, segmento e assim por diante. Né? Então a gente não vai conseguir controlar de fato. Mas acho que a parte de educar, eu falei, nem todo mundo vai fazer como a gente, nem todo mundo vai ter o que a gente reconhece que seria um senso comum, né, razoável, nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de pensamento. Desdobrou, né, Caio? Eu vejo, por exemplo, hoje tem a marca. Daí tem a vendedora, por exemplo, da marca. Ela tem um Instagram, né? Márcia, vendedora da loja tal. E ela tem a rede social dela particular. Então, ela representa, ela se sente literalmente ela é, na verdade, uma representante ali com voz, trazendo o sobrenome da empresa, né? E isso é super risco, gente. A gente só pensa o lado bom. Ótimo que ela tem não sei quantos mil seguidores, está lá fazendo stories, ela está vendendo, está ajudando. Mas uma bobagem que ela faz, ou posta, ou se posiciona politicamente, gênero, enfim, a gente está na era do cancelamento, qualquer coisa, de novo, volta. É igual o TikTok, como eu comentei aqui, né, que eu mostrei o TikTok da Avon, que também, de novo, é pesado, mas a Avon passou meio que batido nisso, porque até é uma empresa muito grande, de novo, se posicionou pequenininho, mas as pessoas, enfim, o tempo, né, a reputação é isso, porque eu falei, né, vai construindo, você pode até tomar uma arranhada no meio do caminho, você, na empresa grande, vai sobreviver melhor frente a isso. Mas o fato é o que você falou, é o Caio de tal lugar, a hora que eu falar ou fizer qualquer coisa, inclusive publicamente aqui, se eu falasse qualquer coisa, e se falei, espero que não, alguma coisa que alguém não agradou, alguém vai lá e vai postar, vai mandar para alguém, vai printar, enfim, gente, esse é o jogo, não tem como a gente fugir disso. Sim. Rede social é um jogo aberto que a gente não tem controle. Quer dizer, tem que estar sendo monitorado e tem que estar sendo preparada a equipe, né, para tudo isso, né? E aí que eu falei,
artigos que você acha interessantes, tem tanto curso gratuito hoje em dia, né? Fala assim, como é que você faz um post, o que você pode falar, o que você não pode. Que eu falei, o determinar, de novo, isso vem do dono, né? Principalmente empresa menor, tanto propósito quanto cultura, né? O que pode, o que não pode. Gente, o que não pode tem que ser claro. Que eu falei dos meus filhos, eu falo não para meus filhos, não sei quem tem filho aqui, 100 vezes por dia. Ele faz de propósito? Não, mas ele vai testar, ou ele esqueceu e tal. É que eu falo, brincadeiras à parte, funcionar é que nem filhos, tem que educar todo dia. Não, é o que pode e o que não pode, né? E a gente tem cases super interessantes, né? Tem uma rede de restaurantes que eles pagaram um curso de fotografia pelo celular para a equipe de garçom. Demais. É isso. Isso é sensacional. Por quê? Porque todo mundo pede para tirar uma foto da mesa. E aí, uma foto bem feita e bonita, postada, tem muito mais visibilidade e credibilidade, né? Então, eles capacitaram a equipe para poder fotografar as pessoas quando estavam almoçando, né? É uma coisa pequena, mas que faz diferença na experiência como um todo. Sim. Né? A própria pessoa, legal, me pagaram um curso, tudo bem que eu vou aplicar para o meu trabalho, mas não é só sobre o meu trabalho. Na minha vida, na minha família, também vou aprender a tirar fotos melhores, porque... Exatamente. Entende? De novo, é isso que a gente faz. Isso é criar valor. Às vezes, de novo, um pequeno investimento para um determinado, né, público específico. E, de novo, aí cada um vai olhar dentro do seu próprio negócio, o tamanho do time, esforço, dinheiro também, né, que as pessoas só querem dinheiro também não é isso. Então, acho que é um ótimo exemplo que você deu aqui de como é que a gente conecta as pessoas e acaba, né, pessoas que fazem o quê? Vão criar uma experiência muito melhor para o meu cliente final. Sim. E uma última aí, para a gente não, né, que o nosso tempo aqui esgotou, mas a última colocação que eu queria colocar, uma das realidades que a gente tem hoje dentro do varejo de joalheria é assim, a vendedora, ela sai, por exemplo, ela trabalha comigo lá há 3, 4 anos e na hora que ela vai embora, ela leva os meus clientes para o concorrente aonde ela vai trabalhar. Isso, para mim, é uma demonstração clara que o nosso branding, a nossa identidade, não está tão consolidada, porque se ela trabalhasse numa grande empresa, por exemplo, numa Tiffany, e ela saísse, provavelmente ela não levaria as clientes para onde ela estaria mudando Então, a importância da gente entender a nossa fragilidade também, como a gente tem que melhorar também nossa comunicação e nosso branding em relação aos funcionários, né? Não só funcionários, e aí até como você falou, de maneira geral institucional. Eu sou publicitário, para mim marca é marca. Né? Inclusive, frase pronta, marca é o que marca. Ou seja, o que as pessoas têm de lembrança, quando eu trouxe aqui lá Disney, Apple, o que tem na cabeça, o que vem na cabeça da gente quando a gente pensa na sua empresa, né? E, de novo, a sua pessoa ela é uma representante ali. E a gente tem que ter clareza, gente, está tudo bem que essa pessoa ela pode ser temporária. O cliente não pode ser temporário. Por isso que a gente precisa se envolver, se conectar, criar algo diferente. Senão, exatamente, a pessoa vai lá, ela vai embora com a maletinha, né? E dentro da maletinha está escrito clientes. Como eu falei lá, as pessoas, né, uma contratação errada, enfim, alguma coisa, um ambiente, né, não tão legal, a pessoa vai embora e não é só isso. Como eu falei, ela impacta o negócio. Porque para conquistar cliente, e está levando também cultura, caro. E está levando história e cultura da sua empresa ainda junto. Então, a gente precisa reforçar, a gente precisa fazer um corpo, de novo, parte, né, claro que eu foquei aqui mais nas pessoas e talentos, mas esse trabalho, de certa forma, similar é entender do seu consumidor. O que você compra comigo? Legal. O atendimento é bom? Poxa, bacana. Sei lá que vale a pena fazer uma rotação entre o time de atendimento. Né? Enfim, aí tem que pensar algumas coisas assim. Que tipo de incentivo que você dá? Como é que você fideliza? Que tipo, às vezes é desconto? Ou você vai levar meus 10 maiores compradores, vou fazer um jantar uma vez por trimestre, sei lá. Aí teria que pensar, né, essas empresas, Herbalife, elas fazem um monte de ações, porque essa turma vende várias outras coisas, mas ela quer o quê? Até porque não é funcionário, como, né, o caso lá da Avon no TikTok. Ou seja, que tipo de experiência, reconhecimento eu faço para fidelizar meu consumidor? Porque o representante ele pode existir mais ou menos, pode ficar lá um tempo, sim ou não. Isso vale para um monte de segmento, tá, gente? Corretor de seguro, de investimento lá da XP, um monte que não tem fidelidade nenhuma com você. Ele vai para onde ele está ganhando dinheiro, onde ele está satisfeito. Então, de novo, você enquanto marca, né? E aí como negócio, você tem que saber lembra que eu falei, o que o teu colaborador valoriza? Muda só o colaborador pelo cliente. A gente tem que entender e criar essas experiências diferentes, seja ela qual for, porque isso volta para você sem dúvida alguma. Maravilha. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Temos aqui, ó. Então... Boa. Aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Márcia. Bom dia. Eu sou Mônica, eu sou designer de joias de Brasília. É como a Márcia falou, eu sou uma pequena produtora, eu sou uma pequena artesã, eu faço as minhas joias com as minhas próprias mãos, joias que eu crio.
Então, dentro de tudo que você colocou, claro, eu entendi, né, a questão aí do ativo estratégico para a reputação da marca a partir do gerenciamento dessa marca e a partir da atuação dos seus funcionários, né? Atuação em vários sentidos, em vários momentos, em várias formas de comunicação. Porém, eu, como da categoria que sou, né, fiquei pensando o que você, Caio, teria a dizer a respeito de uma parte essencial, né, da reputação da marca, que eu sei que não está focado diretamente no tema da sua palestra de hoje, mas que faz parte da tríade, né? O produto, quem vende, como é vendido, onde é vendido e o cliente, né? Essa tríade, né? Aí acontece, né? A realização, né? A reputação da marca, a criação do verdadeiro brand. Até porque também a gente sabe não só no campo da joalheria, mas no campo da moda e do estilo, né? Muitas grandes marcas elas surgem a partir da criação, às vezes, de um único produto, né? A partir de um criador que não era conhecido, né? A gente tem aí a história da Chanel, ela fazia roupas para ela mesma, né? As roupas dela era baseada nas vestimentas do candário religioso que ela morou na sua vida, e aí ela traz aquela vestimenta sóbria, né, incorúnica, e aí agrega o feminino, que ela era muito feminina, as pérolas, e o que a Chanel usava era modelo. Então, assim, a minha pergunta essa questão do cliente que se encantava com Chanel, do cliente que se encanta, e dessa dinâmica. O que você traz sobre isso? Desculpa, Márcia, eu te interrompi. Não, era essa reflexão, né, entre a persona, né, que você estava falando um pouco da persona da marca por trás do produto e como que a gente envolve os colaboradores, né? Como eu falei, aqui tem um pouco de sorte, né? Eu vou te falar a verdade. Tem coisas que aconteceu porque tinha que acontecer. Você pega os influenciadores hoje em dia, putz, às vezes a pessoa nem abre a boca direito e tem 15 milhões de seguidores, né, tá milionário sem grandes habilidades, digamos assim, então que de sorte, sem tirar o merecimento de ninguém, obviamente, né? Mas o fato é que assim, o que uma marca precisa ter? Eu falei, precisa gerar algum tipo de memória, né? São os atributos, né? O que eu estou prometendo, entregando, né? Versus entregando, de diferenciação. As pessoas querem coisas, de novo, diferente é relativo. Se eu fala uma marca de carro, a gente vai ter 10, 15 marcas de carro. Fala uma marca de, sei lá, refrigerante, vai ter 3, 4 aqui, cada um tem o seu gosto. Então é você, de novo, entender a percepção, por que o seu cliente comprou e mais do que isso, por que ele voltou. É sempre, né, para mim, o valor está muitas vezes na recompra ou na indicação. Né? Eu falei aqui em um momento que o próprio colaborador vai indicar, né, ou eventualmente tiver candidato que gosta da marca e simpatiza com ela. Então, acho que é você entender o que foi o design, foi o atendimento, foi a proximidade, foi um detalhe específico que você faz. Porque, como todo mercado, ele é relativamente pulverizado, tem muita gente. Avaliar todos os tentáculos, né, Caio? É difícil, como eu falei, porque às vezes tem um fator sorte, tem o fator resiliência, lógico, tem outras coisas importantes, mas tecnicamente falando, enquanto publicidade, enquanto marca, é entender exatamente por que a pessoa comprou de novo e por que ela te indicou. Foi indicado. Mesmo que a pessoa não compre quem ela indicou, mas a pessoa minimamente fala assim, poxa, por que a pessoa te indicou? O que ela gostou? O que foi importante para você? O que você achou? Né? Gente, todo feedback não vai ser positivo. Ele indicou, mas eu não achei que faltou isso. Tá aqui, eu não estou entregando isso aqui. Pode ser que seja importante para um determinado público. Lembra, a gente não vai ser tudo. Nenhuma empresa tem tudo, nem como marca comercial institucional, nem como marca empregadora. Então, é você entender quais são os seus 2 atributos, talvez principais ou diferenciais, versus o universo que está aqui, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, obviamente. É isso que vai te criar diferenciação. Né? Porque também só falar que é bonito, não, é quem compra. É o resultado. Aí sim a gente volta a falar de negócio. Falar que é bonito, todo mundo, não é bonito, tá lindo, maravilhoso. Tá, mas por que você não comprou então? Então, tenta entender um pouco disso. Né? Que é o que o restaurante faz. Né? Poxa, deixa uma avaliação lá, né? Um hotel, a gente vai sair de evento, deixa avaliação. A gente sempre pede avaliação, feedback, exatamente para poder aprender. Né? Então, como que você, frente aos seus clientes, vale obviamente para todo mundo aqui, né? Peça feedback para o seu cliente.
Principalmente que ele comprou pelo menos a segunda vez. Às vezes é difícil de escutar, né, Caio? Às vezes, Tem que mas estar é importante preparado. estar preparado Tem para que estar escutar. preparado. Assim que você vai fortalecer. Caio, muito obrigada pela sua Imagina, participação, eu que muito obrigada agradeço. por essa colaboração. Acho que a gente trouxe bastante lição de casa e bastante reflexão para Assim que todo espero. mundo possa empreender e fazer algumas mudanças. Muito obrigada. Combinado. Boa sorte, gente. Estou por aqui. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E olha só, pessoal, antes de vocês saírem, 2 avisos rapidinho aqui. Lembrando que está aqui à disposição de vocês, todos os nossos consultores aqui ao lado no estande do IBGM, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, queiram algum esclarecimento sobre a reforma tributária que nós mencionamos aqui, nós estamos à disposição de vocês com o projeto do IVA, então, por favor, aqui ao lado no estande do IBGM. E o outro recadinho sobre o ranking Feninger de vantagens. Para quem ainda não está participando, olha, super importante que vocês façam especialmente as indicações de todos os pedidos de compra que vocês estão fazendo aqui na feira, lá nos totens que ficam localizados na Rua Rubi, ali na entrada da feira. E sempre tem uma pessoa, um assistente ali que vai orientar vocês para que vocês façam as indicações, então, de todos os expositores onde vocês fizeram os pedidos de compra. É muito importante que vocês participem e também a própria participação nas palestras já valem como um ranking, já são consideradas no ranking também desses benefícios. Claro, uma capacitação aqui também que vocês estão tendo, participando das palestras, também o tempo de feira que vocês participam. Tudo isso é computado ali também no painel. Nós temos lá o ranking Feninger de vantagens, onde vocês têm todas as informações completas, ou no guia de bolso. Quem sabe na próxima feira vocês também vão ser reconhecidos. Então participem aí ativamente. Nós vamos ter conteúdo amanhã também, aqui a partir das 9h30. Lembrem-se, por favor, de devolver os fones e aproveitem a feira. Obrigada, até amanhã.